Olá, em nome do Tahiti Sem Fronteiras, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leves Litz. Nesta entrevista estão comigo Shang Wan, consultora da Unesco e gestora científica e curadora do Museu do Rio de Janeiro. Renato Frade, professor e terapeuta, educador físico com pós-graduação em Fisiologia do Exercício e pós-graduação em Acupuntura. Estevão Ribeiro, artista plástico, estudou pintura na Escola de Artes Visuais do Parque Lage do Rio de Janeiro, possui graduação em licenciatura em Educação Artística pelas Faculdades Bennett. Marcos Maia, professor titular de Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos aqui presentes são adeptos e praticantes do Tai Chi. E vamos agora conversar com um professor de Tai Chi Chuan, Qigong, meditação e cultura chinesa. Ele escreve artigos para revistas e jornais, ministra palestras, vivências e workshops em empresas e instituições. É membro do Comitê de Instrutores da International Young Family Tai Chi Chuan Association. É vice-diretor do Departamento de Ranking da International Young Family Tai Chi Chuan Association. É representante oficial do Tai Chi Chuan da família Yang, estilo Yang tradicional no Brasil. É diretor do Yang Sheng Fu Tai Chi Chuan Center Brasil em Ribeirão Preto, São Paulo. É diretor do Equilíbrios, Centro de Tai Chi Chuan, Acupuntura e Cultura Oriental. E discípulo direto do mestre Yang Jun. Ele não é fraco não. Estamos falando do professor Fernando De Lázari. Seja bem-vindo, professor Fernando, ao Tai Chi Sem Fronteiras. Muito obrigado, Leves, muito obrigado a todos os presentes. Para mim, assim, foi uma honra e uma alegria muito grande participar, né, dessa entrevista e compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, né, e falar um pouco sobre o Tai Chi, que todos nós, né, praticamos, admiramos e faz parte aí do nosso estilo de vida, né, faz parte da nossa vida. Então, muito obrigado aí pelo convite. E, professor Fernando, eu vou começar com a pergunta: como é que é ter esse contato direto, beber na fonte com o mestre de Tai Chi Chuan da sexta geração, descendente do criador do estilo Yang de Tai Chi Chuan? Conta aí pra gente. Bom, é um privilégio, né, e para mim, assim, eu me sinto honrado, né, por estar fazendo parte dessa tradição, né, a tradição da família Yang, e há alguns anos eu me tornei discípulo do mestre Yang Jun. Então, uma grande responsabilidade, uma grande honra. E às vezes as pessoas perguntam, né, o que mudou depois que você se tornou discípulo? Externamente nada, porque eu continuo trabalhando, ensinando, né? Então, há mais de 20 anos que eu pratico e sempre tive essa afinidade muito forte com a arte. Dedico a minha vida aí a ensinar, a transmitir os ensinamentos, as práticas. Então, eu continuo fazendo o que eu já fazia, né, antes de me tornar discípulo. O que mudou foi internamente, né? O sentimento aí de responsabilidade, comprometimento. E é como eu disse, um privilégio, uma honra estar próximo de uma família tradicional, né, a família Yang, assim como existem outras famílias tradicionais, como a Chen. Então, a gente sabe que ter esse contato direto com o mestre, né, é muito importante para receber os ensinamentos, as práticas, né, e poder evoluir na arte, porque a gente está sempre evoluindo e nunca a gente pode parar a prática e parar o nosso autodesenvolvimento, né? Muito bacana, professor. Alguém para pergunta? Shang? Vou pedir para fazer a pergunta, porque é uma pergunta de lá do início, né? Me parece que o Fernando é um rapaz assim jovem, né? Ainda, né?
E, assim, em relação talvez à maioria de nós, né? Não sei, talvez na faixa ali do Renato, mas como é a curiosidade mesmo, como que o Tai Chi Chuan entrou na sua vida? Qual a sua história com o Tai Chi? Sim, uma boa pergunta. Foi interessante, porque isso foi em 1996, né? Na época eu tinha 23 anos. Eu estava participando de um workshop sobre meditação, autoconhecimento, e eu me lembro que foi um final de semana. Eu me lembro que a gente ficou muito tempo sentado, ouvindo lá o palestrante, né, falando sobre vários assuntos, né, relacionados ao autoconhecimento. E aí, depois de umas 2 horas e meia que nós estávamos sentados, né, ele falou assim, ó, vamos levantar e fazer alguns movimentos, porque vocês estão muito parados, né? E aí a gente foi num espaço aberto que tinha um gramado, né? E ele falou assim, ó, agora vocês vão me acompanhar. E começou a fazer uma sequência de movimentos. Eu nunca tinha ouvido falar de Tai Chi, não conhecia. Em Ribeirão Preto, na época, eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu não conhecia nada. Bom, segui lá os movimentos, né? E eu fiquei, assim, impressionado, me tocou muito forte, porque os movimentos harmoniosos, aquela tranquilidade, me proporcionou muita paz, mesmo fazendo tudo errado, né? Porque eu estava seguindo uma forma que eu nunca tinha visto, não conhecia. E aí, na hora do coffee break, eu perguntei, né? Falei, olha, o que foi? O que era aqueles movimentos? O que é aquilo, né? Aí ele me falou, é Tai Chi Chuan. Quando ele falou Tai Chi Chuan, eu falei, nossa, nunca ouvi falar, eu quero aprender isso. Então foi interessante que hoje eu fico lembrando, né? As pessoas às vezes me perguntam como eu comecei, me tocou muito profundamente e eu falei, nossa, eu quero aprender isso, né? E eu nem sabia o que era. No ano seguinte eu encontrei uma professora em Ribeirão Preto e comecei a praticar, né? Ela ensinava o Tai Chi Pai Lin e eu comecei com Tai Chi Pai Lin, isso em 1997. Pratiquei 2 anos do Tai Chi Pai Lin. Em 1999, navegando na internet, eu vi uma propaganda, seminário com os mestres da família Yang no Brasil. Pela primeira vez no Brasil, mestre Anzendô, mestre Anjun, não conhecia nada de outros estilos. Para mim, o Tai Chi era só o Tai Chi Pai Lin. E resolvi participar desse seminário em São Paulo para conhecer. E eu gostei muito, né, dos mestres, da abordagem. E aí decidi praticar, né, o Tai Chi da família Yang. E de lá para cá, né, eu tenho praticado só o Tai Chi da família Yang. Então, esse foi o meu começo, né, mas foi, assim, uma ligação muito forte desde o início, né. Alguém mais quer fazer uma pergunta? O microfone, Marcos. Eu vi que você mencionou agora que você começou com o Tai Chi do Liu Pailin, né? Eu tive a ocasião até de ver o Liu Pailin. Nós tivemos um aluno que era de São Paulo que praticava com o Liu Pailin, o Renato, já com uma idade, mas tinha praticado muitos anos com ele. E como ele se mudou para o Rio de Janeiro, ele passou a treinar com a gente, que trabalha com basicamente estilo Yang, né? E eu, até um dia, eu li o Pailin, antes de falecer, veio ao Rio e fez uma palestra ali na Unirio, ali na URCA, estava cheio, com o Renato, fomos ver. Fiquei muito impressionado com ele, né? Tem aquele episódio que ele, quando faleceu, se despediu de todo mundo, foi dormir. No dia seguinte, ele já tinha feito a passagem, né? Presença assim, muito forte. Aí, você chegou a conhecer o Pailin e como é que você compara o Tai Chi que você tem no Pailin com o Tai Chi do Yanjun, que
aí sim você é o Tai Chi da folha Yang clássica, digamos assim. Né? Então, no primeiro ano eu comecei a praticar o Tai Chi Pailin em Ribeirão Preto, em 1997. Em 1998, eu fui participar de alguns retiros, retiros que eles chamavam de Encontros Taoístas para a Saúde e Longevidade, né, com o mestre Liu. Esses encontros eles eram realizados num mosteiro lá em São Roque, perto de São Paulo. Então, todo mês eu ia para lá com a minha professora e outros praticantes. Nós ficávamos no final de semana tendo aulas, né? Não só com o mestre Liu, mas com outros professores. E aí tinha... O Tai Chi Pailin é um sistema de práticas, né? Então, além do Tai Chi, tinha palestras com o mestre Liu, ele falava de Qin, taoísmo, medicina chinesa, tinha algumas práticas de automassagem. Então, eu tive... durante alguns meses esse contato com o mestre Liu, né, aprendendo muitas coisas com ele, e realmente assim uma pessoa que inspirava muito, né, os alunos, os praticantes a praticar, a se dedicar, né, ele acordava de madrugada para fazer a prática dele, às 7 horas da manhã a gente estava fazendo práticas com ele, então foi uma experiência muito rica. Mas na época eu não conhecia outros estilos, eu não conhecia muito sobre a arte, né? Então eu estava engatinhando ainda. E depois, quando eu comecei a praticar o Tai Chi da família Yang, que eu tive contato com o mestre Anzendo, o mestre Anjun, aí os meus professores, professor Roque, a professora Ângela, né, da Sociedade Brasileira de Tai Chi, eu gostei muito da tradição, das formas, eu me identifiquei muito, né? Hoje eu percebo assim que foi uma afinidade que eu tive no início, né? Que não tinha muita explicação, né? Eu querer mudar, mas hoje eu vejo que a maneira dos mestres ensinarem, os detalhes, os princípios, os fundamentos do Tai Chi da família Yang, aquilo me cativou, né, e me interessou muito, né, pela riqueza de detalhes, de princípios, né, os fundamentos, os métodos, né, para a execução das formas. Então, aquilo lá eu me identifiquei muito e gostei muito. E depois, né, ao longo dos anos, praticando até hoje, eu vejo que quando a gente pratica e faz parte de uma tradição, de uma família tradicional, não é só a história da família, o nome dos mestres, mas é tudo o que eles ensinam e o exemplo de vida que eles são, né? A vida dedicada à arte, ao ensino, né? Então, eles, né, que nasceram na cultura na China, né, viveram e aprenderam a cultura, então o que eles ensinam não está relacionado só à técnica, às práticas, mas está relacionado à filosofia, né, a um estilo de vida que nos ajuda a ter mais saúde, a nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, a arte do Tai Chi é muito ampla, muito profunda, então isso me agradou muito no início, quando eu tive contato, né, com os mestres, e foi o que me fez, né, seguir essa linhagem, essa tradição, né, e eu vejo assim, tem muitas diferenças, né, o Tai Chi Pailin pro estilo Yang, apesar que a essência é a mesma, né, e como eu disse, o Tai Chi Pailin, ele é um sistema de práticas, né, que está relacionado também com a medicina chinesa, com o taoísmo, então é muito interessante. Embarcando nesse viés, Fernando, nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos no ano passado, né, um pouquinho mais de um ano atrás, ali no norte da Itália, no simpósio, com 6, né, tradicionais grandes mestres do Tai Chi, né, e justamente eles mostraram, né, cada um dentro da sua modus operandi, da sua forma de relacionar, e isso vem bem com a pergunta do Maia, né, que justamente você fez uma comparação assim, mostrando a essência que era igual, e eu queria também saber de você
justamente sobre esse simpósio, de ter o contato ali dessa diferença. São 6 grandes estilos, né? Como é que foi para você ali, já embarcando nessa onda do Tai Chi, do simpósio, como foi lá na cidade de Seuvino, no norte da Itália, ano passado, na Lombardia, né? Sim. Então, foi uma experiência muito rica, né? Eu já tinha participado do primeiro simpósio, né, internacional na época foram os 5 mestres líderes dos. O primeiro simpósio foi realizado em 2009 em Nashville, lá nos Estados Unidos. Depois, em 2014, o segundo simpósio foi em Louisville, também nos Estados Unidos, com 5 mestres tradicionais. E na época nós tivemos um workshop com o mestre Rei Olu, né, do estilo He. E o ano passado, né, tivemos essa honra aí de receber ensinamentos, né, praticar com 6 mestres. Então eu percebo assim, todos os mestres, né, têm uma experiência riquíssima, muito profunda na arte, na filosofia, e para mim foi uma experiência muito interessante, né, praticar com cada mestre, ver a maneira de ensinar, a maneira de conduzir as práticas, transmitir um pouco dos ensinamentos de cada tradição, né? Então é uma experiência muito rica e faz a gente abrir a mente, né? Porque eu, pelo menos, eu sempre, há muitos anos que eu pratico o Tai Chi da família Yang, ensino, né? É a linha que eu pratico e represento, mas eu me interesso muito, né, em conhecer também um pouco dos outros estilos, as outras tradições, né, principalmente a parte teórica e filosófica, né, porque a essência é a mesma em todas as tradições. Então, sempre é uma experiência muito rica, né, aprender com outros mestres também, mesmo que a gente não pratique e não siga, né, e isso vai abrindo a nossa mente, a gente vai entendendo melhor, né, os princípios e a filosofia da arte. Legal. Será que vai ter aqui no Brasil um simpósio dessa magnitude algum dia, Fernando? Olha, o mestre Yanjun, ele falou que o próximo, né, ele pretende fazer aqui na América do Sul, né, possivelmente no Brasil. Inclusive, ele comentou com algumas pessoas daqui para a gente procurar algum lugar, alguma região interessante que tenha uma estrutura, né, para receber os mestres e realizar o simpósio. Então, tem uma possibilidade muito grande do próximo simpósio ser aqui no Brasil, né? Então, vai depender da gente conseguir, né, organizar e viabilizar a vinda dos mestres para cá. Então, é uma chance grande aí. Perguntas à mesa? Renato? Boa tarde, Fernando. Falando Boa melhor tarde. com você agora, né? É um prazer estar falando com você. Eu estava meio aqui, que nem uma barata tonta aqui, que a mesa de operação aqui é um pouco trabalhosa. É um grande prazer estar conversando com você pessoalmente, né? Mesmo que à distância. Tenho 2 livros seus aqui, o do Tai Chi Chuan e o do Baduandi, muito bons, muito bem escritos, um material de grande valia, né? Parabéns e obrigado por ter escrito. Assim, dentro do que você falou do Tai Chi, você mencionou algumas vezes a palavra essência. Eu queria conversar e fazer uma pergunta nesse sentido. Porque, assim, aqui da mesa, todos vocês tiveram um grande privilégio de ter um contato direto com grandes mestres, salvo eu. Então, essa distância, para mim, é um abismo, né? Não tem acesso. Assim como a grande maioria da população brasileira. Existe uma distância muito grande desse conhecimento que é tão simples, né? E não chega às pessoas. Inclusive, um dos intuitos do Tai Chi Sem Fronteiras é levar isso a mais pessoas. E muito
do que eu pude acompanhar ao longo dessa minha trajetória, ficou muito na confusão de explicações de sistemas, de escolas, de formas, né? Ou da família Yang, ou da família Shen, ou do Pailin, ficou assim muito polarizado as coisas. E aqui no meio, a população ficou um pouco sem saber, mas o que é o Tai Chi? É esse de cá ou é esse de cá? O que é? Não sabia para onde é. Esse é melhor ou aquele é melhor? E quando a gente vê que no meio está a essência, como você falou, acho que isso faz uma diferença. Você teria uma outra visão disso que eu acabei de falar? Você pensa diferente? O que você entende sobre esse distanciamento entre o conhecimento que a gente tem aqui e chegar à população? Como que a gente pode levar isso a mais pessoas? Sim. Bom, prazer estar falando com você também, Renato. Muito bom aí, essa tecnologia nos aproxima, né? A gente estreita os laços, isso é muito importante, principalmente nós que temos esse propósito, né, de ensinar e transmitir a arte para o maior número de pessoas. Obrigado aí por suas palavras. Bom, o que eu vejo é assim, quando um aluno, né, começa a praticar o Tai Chi, pelo menos a experiência que eu tenho, né, o aluno muitas vezes não sabe nada do Tai Chi. Aí ele começa a praticar com um professor que faz parte de uma tradição e ele se envolve ali com os ensinamentos, as práticas daquela tradição, e muitas vezes o aluno acha que o Tai Chi é aquilo, né? No mundo inteiro, todo mundo faz daquela mesma forma, só tem aquele estilo, né? E, claro, dependendo do professor, ele vai estar ensinando, explicando sobre outras tradições, outros estilos. É importante, né, ter essa abordagem também, que não existe só um estilo, só uma tradição. E eu não acredito que um estilo é melhor que o outro, né? Cada estilo tem as suas características, né? E quando eu falo de essência da arte, é porque eu acredito assim, todos os estilos, principalmente os estilos tradicionais aí, que vêm de famílias tradicionais, né? Todos os estilos, eles procuram transmitir as práticas, né, os ensinamentos para ajudar as pessoas, melhorando a saúde física, mental, dando mais vitalidade, proporcionando mais equilíbrio, né, interno e externo, e através da filosofia da arte, ajudando as pessoas a enxergar o mundo de uma forma melhor, mais saudável, e ajudando as pessoas a evoluir para lidar com as adversidades, os problemas, né, porque a filosofia do Tai Chi nos ajuda a buscar o equilíbrio em todos os aspectos, né? O equilíbrio de Yin Yang. Isso não só na prática, né? Então, os princípios da arte, como o mestre Anjun fala, nós devemos estender para a nossa vida. Então, não só aplicar na prática, na técnica, nos exercícios, nos movimentos, mas levar para a nossa vida, no trabalho, nos relacionamentos, né? Então, nós vamos nos tornando pessoas melhores, evoluindo em vários aspectos, ganhando a habilidade de lidar com os problemas, as adversidades, cada vez de uma forma melhor, né? Com mais sabedoria, né? Tendo mais discernimento. Então, todos os estilos, todas as tradições têm essa mesma essência, né? Por isso, quando eu falo a essência da arte, aí independe de estilo, professor e mestre, né? E uma coisa que você comentou, que a maioria das pessoas, né, não tem contato direto com o mestre, mas eu tenho percebido que muitos professores sérios, dedicados à arte, que seguem uma tradição, que às vezes representam um mestre, um estilo, eles transmitem fielmente os ensinamentos, as práticas. Então, muitos alunos, às vezes, não têm contato direto com o mestre, mas têm contato com alunos de mestres que são muito bons ao ensinar, ao transmitir fielmente, né, as práticas e os ensinamentos. Inclusive, uma vez, não me lembro o seminário que foi, mas um praticante, um professor de Tai Chi, né, perguntou para o mestre Anjun,
como que você vê nós aqui ocidentais, aqui no Brasil, na América do Sul e em outros países, que a gente não vive na China, não tem contato direto com os mestres, né? Para nós, às vezes, é mais difícil evoluir. Ele falou, aí o mestre Jung falou, não é mais difícil. Vocês que aprendem comigo e com outros mestres também, e tem professores excelentes por perto, muitas vezes vocês estão recebendo exatamente os mesmos ensinamentos, as mesmas práticas que os chineses. Então, a diferença é o contexto ali da cultura. Mas não existe um abismo entre os praticantes da China e vocês ocidentais. Muito pelo contrário. Se vocês têm um contato direto em seminários, em eventos, com mestres ou com professores que tenham esse contato e transmitem os ensinamentos corretamente, né, vocês vão aprender como os chineses. Né? E vocês têm todas as condições de estudar e praticar e muitas vezes evoluir, né, como qualquer praticante em qualquer lugar, tanto na China como aqui. Então, achei muito interessante e, ao mesmo tempo, me senti aliviado, né, porque antigamente eu achava que, para você evoluir, você tem que ir para a China, para evoluir na arte, né, e hoje eu vejo que não é bem assim, né. Então, eu acho que o importante é a gente procurar bons professores, né, e uma tradição que tenha realmente um conteúdo bom. E existem muitas, né, muitas. Ótimo. Estevão, tem uma pergunta? Sim. Fernando, na verdade, o Marcos fez a pergunta que eu queria ter feito, né? Então, eu vou bater um pouquinho mais nessa tecla. São duas perguntas. Primeiro, o mestre Liu, que você está se referindo, é o Liu Pailin mesmo ou é o filho dele, o Liu? O Liu Pailin mesmo. O Liu Ximing, né, o filho do mestre Liu, eu não tive muito contato com ele. Agora, o mestre Liu Pailin é que eu tive as aulas, né, em 1998, quando eu participei dos retiros. Certo. Agora, a minha segunda pergunta, ainda insistindo um pouco nesse assunto, já que você teve contato com o próprio Liu Pailin, né? O Tai Chi dele, não estou falando do sistema, estou falando do Tai Chi Pailin, né? Algumas pessoas falam que é um Tai Chi monástico, ou seja, um Tai Chi criado entre os taoístas, né? E outros dizem que ele teria criado o próprio Tai Chi dele sem nenhum desmérito. Obviamente, ele tinha todas as condições de criar o próprio Tai Chi, o próprio estilo dele. Tendo em vista que você estuda o estilo Yang, o estilo Yang é a maioria das variações de Tai Chi que a gente vê no mundo, você hoje em dia, olhando para trás, olhando aquele Tai Chi que você fazia do Liu Pailin, né? Porque são que as pessoas... Eu, por exemplo, eu conheci o mestre Liu Pailin uma vez só, tive com ele uma vez na vida, né? Então, e vi vídeos dele fazendo Tai Chi, né? E o resto é o que as pessoas falam. O que as pessoas falam, a gente sempre dá um bom desconto, né? Então, eu queria ver uma pessoa que teve realmente o contato com ele direto, a própria pessoa, o próprio Liu Pailin, e, ao mesmo tempo, uma pessoa que é um estudioso do estilo Yang, né? Você vê, como é que eu vou dizer, similaridades entre os dois estilos, ou você vê uma diferença muito grande? Assim, forma, não estou falando da essência, estou falando na forma, né? na aparência da forma, na tecnologia, digamos assim, da forma. Essa é minha, na verdade, essa é a minha segunda pergunta. Ainda tem uma terceirazinha para emendar nessa. Vou esperar você responder. Tá. Então, na verdade, até hoje eu não sei dizer exatamente, né, se o Tai Chi Pailin, a forma, porque a gente praticava uma forma de 37 movimentos, né, que eu pratiquei durante um tempo. Então, assim, pelo que eu agora, né, analisando, né, pela experiência que eu já tive
olhando alguns estilos, né, e praticando o estilo Yang, eu vejo que a forma é próxima do estilo Yang, mas não é o estilo Yang. Então eu acredito, né, eu também já ouvi várias coisas e até hoje eu não sei exatamente, né, de onde veio aquela forma. Eu não sei dizer, sinceramente. O mestre Liu, ele ensinava, né, o conteúdo sempre foi muito bom, mas eu não sei dizer se veio do estilo Yang, se veio de um Tai Chi monástico, né, eu não sei de onde veio, né, qual foi a tradição que originou aquela forma. Mas tem características, né, vários movimentos, eu percebo que tem características do estilo Yang, mas mesmo assim não é exatamente como o estilo Yang tradicional. Então, se a pessoa fizer a forma do Tai Chi Pai Lin, eu vou olhar e falar, não tem as características do Tai Chi tradicional da família Yang, mas tem movimentos muito parecidos, posturas parecidas, mas é uma variação. Então, eu não sei se teve influência de outros estilos também, porque a forma tinha variações de altura, então características que não tem muito forte no estilo Yang, né? Então eu não sei dizer realmente de onde veio, né? Se veio do estilo Yang, se veio de um Tai Chi de templos, né? Não, de Wudang, realmente eu não sei e nunca ninguém me explicou exatamente a origem. Então é difícil, né? Não tenho como dizer exatamente isso. Certo. Eu já esperava que talvez você tivesse essa mesma opinião, porque, na verdade, eles não conseguem colocar isso, né, claramente, de onde veio. Né? Os próprios taoístas não deixam isso muito claro, né, em geral. Agora, falando então, agora eu vou falar da essência, voltar à questão da essência, né? É claro que que eu também estudo, né? Eu também sou discípulo de um estilo tradicional, tanto Yang quanto Chen, né? Mas quando eu vejo o trabalho do Liu Pailin, e isso eu falo porque o meu mestre de estilo, meu primeiro mestre aqui no Rio, que era o mestre Hu, que ensinava estilo Yang, muito mais parecido com o do Yan Zhendu do que as variáveis que a gente vê por aí, ele, num determinado momento da vida, ele resolveu ir aprender com o Liu Pailin, né? Então ele ia para São Paulo, passava um tempo lá para aprender o Tai Chi do Liu Pailin. Aí eu venho trazer isso, uma questão pessoal para você. Assim. Depois que você pegou, porque é claro que o conteúdo, quando a gente fala assim de princípios, tal coisa que a gente aprende, o sistema do Yan Jun, o sistema do Yan Zhendu, é um sistema didaticamente muito bem organizado, né? Uma coisa muito clara, não tem aquela coisa misteriosa do taoísta, do monge, né, lá no meio da montanha nebulosa, né? Ao mesmo tempo, a consistência digamos assim, a riqueza que os ensinamentos do Liu Pailin traziam para a forma, né? Assim, você trabalhar a forma de uma maneira em que você envolve muito mais Qigong, né? Muito mais Qigong, não no sentido da forma do Qigong simples, aquele Qigong, os princípios, os 10 princípios, tudo bem, isso em si já é um Qigong, mas existia uma coisa, vamos botar entre aspas, muito mais esotérica dentro do trabalho do Liu Pailin, ou pelo menos é o que me passa, né, quando eu vejo e quando eu ouço pessoas falando, né? E eu te pergunto, você sente que isso enriquece o seu Tai Chi? Independente do fato de você já estar numa outra escola, essa bagagem que você trouxe, você sente que ela enriquece o seu Tai Chi hoje em dia? Sim, enriquece assim, com uma experiência pessoal. Que o mestre Liu ensinava e o que eu aprendi também, mas pessoalmente eu sinto que isso foi muito enriquecedor para eu
essa ligação do Tai Chi com a filosofia taoísta, a medicina chinesa, né, o Qigong, as corporais chinesas. Então, pessoalmente foi muito enriquecedor, né? E claro, na maneira de ensinar, as nossas aulas e a maneira que a gente ensina. Então, com certeza foi enriquecedor e ajudou bastante, né? Então, eu acredito que sempre quando a gente aprende um pouco de outro estilo, de outras tradições, isso enriquece o nosso trabalho, a nossa experiência e também a maneira da gente ensinar, né? Então, com certeza contribuiu, sim. Tivemos um pequeno problema técnico aqui de conexão, mas acredito que já tudo voltou, se normalizou, né, pessoal? Ei, Chang, desliga o microfone. Deu uma picotada aí quando estava respondendo o Estevão. Não sei se aconteceu com vocês também, mas ficou bem assim, batido, picotado. Melhorou já. Tá melhor? Melhorou. Sim. Então, a experiência que eu tive, né, no Tai Chi Pailin, com certeza, pessoalmente foi muito enriquecedor, né, me ajudou bastante, e também todos os ensinamentos relacionados à medicina chinesa, ao taoísmo, né, o Qigong, tudo que o mestre Liu ensinou, me ajudou bastante a entender melhor, não só a arte do Tai Chi, mas no contexto da cultura chinesa, né, vários aspectos das artes corporais chinesas. Então, apesar de eu não ensinar, né, da maneira que eu aprendi, não ensinar a tradição do Tai Chi Pailin, isso me ajudou a ensinar melhor, né, aspectos relacionados à arte do Tai Chi. Então, eu vejo que a experiência que eu tive foi muito enriquecedora, contribuiu muito, né, para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu entendimento da arte, e isso também eu acabo estendendo de alguma forma para os alunos. E para completar, né, que eu comentei também, eu acredito que sempre quando a gente aprende um pouco de outras tradições, de outros mestres, de outros estilos, isso é muito enriquecedor para a gente, e nos ajuda a entender melhor e explicar melhor, transmitir melhor os ensinamentos para as pessoas. Porque se a gente fica muito fechado, acreditando que só aquilo é a verdade, é o correto, é o ideal, né, a gente se limita muito, né? E Tai Chi é ir além da borda, né? Você não se limitar, é ir além. Então, todos os ensinamentos, não importa a tradição, não importa o mestre, sempre vão nos ajudar, né, de alguma forma. Isso eu acredito muito. E, Fernando, qual é o ponto mais importante que devemos ter em mente quando praticamos o Tai Chi Chuan? O ponto mais importante... Devemos ter em mente que você está praticando ali o Tai Chi. Bom, se for para resumir, eu diria que cultivar a calma, né? A mente calma, a mente presente, consciente do todo. Então, é difícil falar um ponto principal, mas eu diria que um aspecto importantíssimo, né, no treinamento, na prática, é a calma, a mente presente, consciente do que a gente está fazendo naquele momento. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta à mesa? Tem. Marcos? Não,
Obrigado, Estevam, pelo ping-pong. Exatamente, com a sua questão aprofundou realmente a impressão que eu tive. O Renato, que foi esse aluno sênior deles, que depois mudou-se para Niterói, e ele demonstrou para nós, e eu via que ele tinha uma formação que geralmente as pessoas que praticam Tai Chi em diferentes escolas não têm uma formação assim como você. Agora ficou mais claro para mim, né? Uma formação, digamos assim, filosófica e espiritual. Mas a sequência foi bem curiosa. Eu vi que não era relacionado. Enfim, claro, estou falando também sem qualquer juízo de valor. Mas eu fiquei assim, curioso de onde seria, né, de tendo visto diferentes. E provavelmente, aí o Estevão mencionou, talvez seja mesmo de uma influência lá de Wudan, não sei, de Taoísmo mesmo, né? Eu procurei, tive interesse em ver como é essa linha, mas então, bacana, muito bem. Agora, eu queria te fazer a pergunta. Eu fiz o dever de casa, aí fui lá olhar, pesquisei lá no Equilíbrios, né, que você tem o seu grupo, né? E eu vi que eu tenho o seu currículo, eu vi que você fez várias viagens à China, né, desde 2002. A última que você fez foi em 2017, se não me engano, pelo histórico de currículo que está lá. E aí você diz que foi para uma celebração da fundação do novo lugar daquela associação do Estilo Yang. Lembra a associação do Estilo Yang? Nós estudamos com uma aluna do Futsuan, né, que foi a San Haimin. E eu conheci, fiz workshops lá com o filho do Futsuan, que é o James Hu, né? E ele, quando esteve lá em Los Angeles, na ocasião, nós encontramos, fizemos workshops em Chinatown, onde ele veio, onde a professora Saimi ensinava, e ele trouxe assim, a notícia dessa. Eu não lembro se chamava Yonyan, era isso, Yonyan, e de uma associação. Eu queria saber se a mesma associação que foi agora fundada em uma outra região, você puder falar um pouco sobre isso, dessa associação do Estilo Yang, ou se eles criaram outro, o Yang Seto e o seu filho. Então, fiquei curioso se trata da mesma coisa e qual a origem. É basicamente isso. E depois gostaria que você falasse um pouco sobre o Equilíbrios, o seu grupo. Tá joia, Marcos. Bom, em 2017, foi a última vez, né, que eu fui à China, foi inaugurado em Kunming. Kunming é a capital da província de Yunnan, fica no sul da China. Lá em Kunming, a Associação Internacional de Tai Chi da Família Yang inaugurou uma base de treinamentos no sul da China para abranger também ali alguns países asiáticos. Então, como se fosse um quartel-general ali, né, de um centro, né, para difundir o Tai Chi da Família Yang, um centro de treinamentos, um centro para eventos. Então, foi inaugurado esse espaço. A Associação Internacional de Tai Chi da Família Yang, a sede fica em Seattle, nos Estados Unidos. Mas também tem essa base, né, administrativa e de divulgação da tradição em Kunming, e também, um ano depois, eles criaram em Beijing também um centro de treinamento, uma base administrativa para ajudar a difundir o Tai Chi da Família Yang. Você citou aí Yongnian. Yongnian é um condado, né, que fica no sul da província de Hebei, onde surgiu o Tai Chi da Família Yang. Eu não sei, eu não tenho conhecimento assim, se lá tem... Deve ter, claro, professores, né, praticantes do Tai Chi da Família Yang, mas eu não tenho conhecimento de nenhum centro lá, né, nenhum centro representante da o Tai Chi da Família Yang.
Tudo bem? Tivemos uma pequena interferência de áudio, mas tudo normalizou, está normal de novo. Aí só repete esse finzinho que você estava falando, que você não tinha realmente conhecimento, né, de um centro, mas... Em Yongnian, né, não tem nenhuma base de treinamento lá, um centro administrativo do Tai Chi da família Yang, mas lá é um local da família Yang, né, o condado de Yongnian fica na província de Hebei. E respondi em relação a... Ótimo. E a outra pergunta, né, que você falou para falar um pouquinho sobre o Equilíbrios. Bom, o Equilíbrios é a minha escola, né, o espaço aqui que a gente tem em Ribeirão Preto, que é um centro de Tai Chi Chuan, né? A gente tem também outras práticas como yoga, né, pilates. A minha irmã, ela é educadora física, ela trabalha com yoga, né, pilates. Então a gente tem também outras práticas. E eu comecei, né, o Equilíbrios, que na época nem tinha esse nome, eu coloquei o nome Centro de Tai Chi Chuan e Práticas Terapêuticas, isso, né, há 20 anos. Quando eu comecei a ensinar, estava iniciando, né, aí eu aluguei um espaço e comecei a dar aulas. Aí alguns anos depois, 5, 6 anos depois, que eu mudei para esse espaço, né, que a gente tem uma estrutura melhor e aí a gente pode agregar. E desde 2003 o Equilíbrios ele representa, né, o Tai Chi da família Yang oficialmente, e a gente está trabalhando aí para difundir a arte, ensinar, assim como vocês, né? A gente tem essa missão, esse propósito aí de levar as práticas para ajudar as pessoas, né, a melhorar a saúde e evoluírem, né, em vários aspectos. Já nos encaminhando para o encerramento desse programa, mais alguma pergunta da mesa? Não? Então podemos ir para aquela última etapa. Fernando, a gente faz assim, a gente conversa um jogo rápido, tá? É um bate-papo assim, de bate e volta, tá? Então eu falo uma palavra e você fala alguma coisa em relação ao Tai Chi com essa palavra para você, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Então, um local assim inesquecível que você tenha praticado o Tai Chi, né? Um lugar. China. Tá, mais específico, onde na China? A cidade de Wuxi. Nós fizemos uma prática às 5:30 da manhã, da madrugada. Mais de 200 pessoas. A primeira vez que eu fui à China, então foi uma experiência muito interessante, né? Um lugar muito bonito, assim, uma experiência memorável. Uma palavra. Serenidade. Uma alegria. Ensinar o Tai Chi. Uma mania dentro do Tai Chi. Querer ensinar cada vez melhor e querer praticar cada vez mais. E um sonho? Um sonho é ver cada vez mais pessoas praticando e se beneficiando com a arte do Tai Chi. Perfeito. Obrigado, Fernando. Bem, chegamos aí ao fim deste programa. Agradecemos ao professor Fernando De Lázari e a todos que nos acompanharam. Essa entrevista tem o apoio do Grupo Total, Instituto Frade, ABEC, Grupo Tai Chi Curitiba e da revista Tai Chi Brasil. Essa entrevista estará disponível em diversas plataformas nas redes sociais do Tai Chi Sem Fronteiras. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado. Zaichen. Um grande prazer em conhecê-lo. Prazer, gente. Prazer. Vamos, quando for em São Paulo, vamos te visitar.
Sim, venham aqui para Quando acabar a pandemia. O Léo, há anos que ele está falando que vem para cá, estou esperando. Aí quando você vier, traz todo o pessoal aí para a gente estreitar mais ainda os laços. Então, Motocicleta. Eu vou de carro atrás. Tá bom.